Olá, muito boa noite. Você aí de todo o Brasil, seja bem-vindo a este humilde canal. Você da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Receba o meu carinho e a minha atenção. Seja muito bem-vindo. Bom, o meu nome é César, né? E no dia de hoje eu gostaria de abordar um assunto que, dentro da tradição religiosa, esse assunto ele é deturpado, né? Por exemplo, eu queria falar sobre o conceito de porta estreita. Então, como nós, a esmagadora maioria, viemos do sistema religioso, então, uma vez dentro do sistema, dentro da tradição religiosa, nós entendemos que o conceito de porta estreita é você seguir um rigor ascético. Por exemplo, você não pode ir à praia, homem não pode usar bermuda, mulher não pode usar batom, não pode frequentar uma praia, não pode frequentar um teatro. Dentro do escopo da religião, o conceito de porta estreita é esse. Mas vamos examinar isso à luz das Escrituras. Porque quem disse isso foi Jesus. Mas em que momento Jesus disse isso e a quem? Qual era o contexto em que esse conceito ele está inserido? Então a proposta do vídeo é exatamente essa. Então, para isso, eu usarei a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Esta é a Bíblia que farei uso no decorrer desse vídeo. Então, assim sendo, vamos a Mateus. Mateus, o capítulo 8. A partir do versículo 5, olha o que diz. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E digo a outro vem e ele vem. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então está aqui. Então Jesus, muitas vezes em suas parábolas e também em suas analogias, Jesus ele sempre abordava esse conceito de trevas exteriores, né? Trevas exteriores, choro e ranger de dentes. O que isso significa? Olha só esse contexto. Jesus disse que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e iriam se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ao passo que aqueles que deveriam se assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, esses seriam lançados para fora, nas trevas exteriores. Quem seriam esses? Ora, esses eram os filhos do reino, ou seja, os judeus. Agora, o que significa choro, ranger de dentes, trevas exteriores? Agora vamos ler Lucas 13. Então você vai ver que Jesus aborda essa mesma analogia
de que é de Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, essa mesma analogia ela está abordada em Lucas. Olha Lucas, vamos ao livro de Lucas. Lucas 13. Lucas capítulo 13, o versículo 22 em diante. Acompanhe a leitura. Olha o que diz. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, olha a resposta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e tu ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus, e contudo os últimos virão a ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então olha aqui que algo interessante. Então aqui Jesus disse, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Bom, primeiro, a casa aqui que aparece nesse versículo, que ele diz que quando o dono da casa se levantasse e fechasse a porta, entenda que essa casa representa Israel. O dono da casa é o Filho do Homem. Então o que acontece? Quando ele fechasse a porta, ele diz que vós ficareis do lado de fora. Né? E aí esses que ficam do lado de fora vão implorar. Eles vão dizer: olha, nós comíamos em tua presença e tu ensinavas em nossas ruas. Agora a pergunta que fica é: nós moramos no Brasil. Será que alguém aqui do Brasil viu Jesus ensinando alguma coisa em alguma das ruas aqui do Brasil? Alguém aqui da nossa geração comeu com Jesus, ceou com ele? Obviamente que não. Então você vê que Jesus falava com aquela geração. Jesus comeu e ceou com aqueles daquela geração. Olha o que diz Lucas 14, olha o que ele diz. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, ó, Lucas 14, capítulo 14, versículo 1, olha aí. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Então, ou seja, Jesus estava diante dos fariseus. Ele estava o quê? Comendo diante deles. Olha uma outra passagem que confirma isso. Lucas 11, versículo 37. Lucas 11, 37, olha lá. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu convidou-o para ir comer com ele. Então aqui você percebe, quando você volta agora em Lucas 13, quando o dono da casa ele fecha a porta, esses que ficam do lado de fora diz, né? Abre-nos a porta. E o Senhor responde, né? Eu não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença. Então aqueles que estavam comendo e bebendo na presença, comíamos e bebíamos, representa o quê? Os daquela geração. Aqueles que viveram, que contemplaram Jesus ensinando nas ruas de Israel, nas ruas de Jerusalém. Então você vê que isso aqui não nos abrange. Ninguém viu Jesus aqui no Brasil, nas ruas aqui, ninguém ceou e nem comeu com Jesus. Obviamente
Refere-se aos daquela geração. Então Jesus diz, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, prestem muita atenção nessa palavra. Porque o entendimento dessa analogia de Jesus, ela está justamente aqui. Olha só, eu vou trazer aos senhores aqui. Eu vou tentar compartilhar a imagem dessa mesma passagem. É Lucas capítulo 11, né? A partir do versículo 27 eu vou mostrar aqui aos senhores. Lucas 11, né? Deixa eu só localizar aqui. Não, Lucas capítulo 13, perdão. Lucas capítulo 13. Eu vou tentar compartilhar a imagem. Ó, esta Bíblia aqui, ó. A Bíblia israelita com estudos judaicos. Nós vamos ler essa mesma passagem de Lucas nessa Bíblia. E você verá que o contexto é totalmente judaico, né? Ó, Lucas 13. A partir do versículo 22, eu vou compartilhar a imagem com os senhores. Olha só o que diz, né? Eu vou compartilhar a imagem. Está aí, ó. Eu vou ampliar aqui, um minuto. Está aí. Olha lá, a partir do versículo 22. Vamos lá. Olha aí. Assim percorria Yeshua as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, né? E alguém lhe perguntou: Mestre, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu. Olha lá. Ao que ele respondeu, né? Aí, ó. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? Porque eu digo a vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha lá. Quando o dono da casa, está vendo aí? O dono da casa, peraí, deixa eu só, tá um pouquinho difícil aqui. Aí. Olha lá. Muitos procurarão entrar, né? Quando o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, vocês começardes do lado de fora a bater a porta dizendo: Mestre, abre-nos. E ele vos responder: Não sei de onde vocês são. E então começareis a dizer: ó, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes em nossas ruas. E ele vos responderá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim, vocês todos, os que rejeitam a Torá. Você reparou que no lugar da palavra iniquidade está a palavra rejeição da Torá? E a Torá é justamente a lei de Moisés? Então agora você consegue perceber que o conteúdo dessa fala, ela está aqui recheada, eivada de elementos do judaísmo? Quem rejeitou a Torá? Não foram os judeus? Aqueles que não creram em Jesus? Então, ali terá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, né? E todos os navios, todos os profetas no Malchute, no reino do Eterno. E vocês, aqueles que rejeitaram a Torá, seriam lançados o quê? Para fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, reclinar-se-ão à mesa no reino do Eterno. Certo? Então está aí. Você percebeu então que essa fala de Jesus, ela está eivada de judaísmo. Você também percebeu que aqueles que não entraram pela porta estreita é justamente aqueles que rejeitaram a Torá. Então a palavra iniquidade significa rejeição da Torá. Aqueles que não observaram a Torá foram esses que foram lançados nas trevas exteriores. Trevas exteriores, ranger de dentes. E quando isso iria acontecer? Exatamente quando o dono da casa fechasse a porta. E aí quando o reino de Deus ele chegasse. E aí muitos que vêm do Oriente, do Norte e do Sul, esses que vêm do Oriente, do Norte e do Sul, esses não passaram pela porta estreita.
Por quê? Porque estes adentram ao reino após o fechamento da porta estreita. Então, ou seja, esses que vêm de todas as partes do mundo, do Oriente, do Norte, do Sul, esses representam os gentios. Então, os gentios, eles não passam por nenhuma porta estreita. Aqueles que deveriam permanecer na porta estreita eram os judeus. Então, esse fechar da porta e aqueles que observaram a Torá, estes entraram pela porta estreita. Esses não passaram por aquela experiência de choro e ranger de dentes, trevas exteriores. O que isso significa? Significa o momento em que Jerusalém ela cai nas mãos do Império Romano. Isso seria o quê? O fechar da porta. Você consegue entender que realmente o fechar da porta significa isso? Agora, como que nós vamos trazer isso aos nossos dias? Cadê a lei de Moisés em nossos dias? Porque aqui que está dizendo, né? Comíamos e bebíamos na tua presença, mas ele vos dirá, aquele que fechou a porta, né? Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Lendo esse mesmo versículo na Bíblia judaica, está escrito o quê? Apartai-vos de mim, todos vós que rejeitais o quê? A Torá. Onde está a Torá em nossos dias para que isso aqui se cumpra? Primeiro que nós não vivemos sob os mandamentos de Moisés. Os mandamentos de Moisés, as 613 ordenanças, foi a aliança que Deus fez com o seu povo quando tirou eles do Egito. Essa aliança, claro, ela foi uma aliança transitória. Ela perdurou até o ano 70. Por que até o ano 70? Porque no ano 70, a Jerusalém que estava em escravidão com seus filhos, aquela Jerusalém que tinha o templo como sendo o coração da lei, aquela Jerusalém foi devastada. Então aqueles que continuaram observando a Torá, estes adentraram a porta estreita, porque a porta estreita era justamente isso. Era a observância da Torá. Então todos esses que permaneceram debaixo, na observância da Torá, entraram pela porta estreita. Aqueles que não observaram, passaram o quê? Pelo choro e pelo ranger de dentes, pelas trevas exteriores, que foi justamente o quê? A experiência amarga do juízo de Deus. Então, no ano 70, quando os judeus eles viram o magnífico templo ser tomado pelas chamas, aquilo para eles foi um dia de choro, de ranger de dentes. Eles não esperavam que aquele templo que eles tanto se orgulhavam, um dia fosse destruído. E era necessário que isso acontecesse, porque enquanto aquele templo ele estivesse de pé, aquela antiga Jerusalém, ela estivesse ali, né, com o sacerdócio levítico, com todo aquele ritual judaico, o reino de Deus ele não poderia se manifestar. Ele se manifesta após o fechar da porta. O fechar da porta é o quê? É a destruição de Jerusalém. E após isso, vêm muitos do Oriente e do Ocidente e se assentam à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaac e Jacó. Claro que isso não é de forma literal, né? Isso é apenas uma linguagem figurada, para mostrar o momento em que o reino se achega. E nós, né? Vamos dizer assim, gentios, né? Nós usamos essa terminologia porque era a lei que fazia essa separação, né? Então vamos dizer, nós, gentios, já estamos nesse reino. Nós já adentramos a esse reino. Porque quando nós nascemos, esse reino já havia sido instituído. Certo? Bom, gente, então era isso que eu queria deixar exposto. Então, o conceito de porta estreita estava intimamente ligado com a observância da Torá. Aqueles que praticaram iniquidade, iniquidade significa o quê? Abstinência da Torá. Aqueles que rejeitaram a Torá foram lançados para fora. Foram lançados nas trevas, ou seja, passaram pelo juízo de Deus. Ao passo que aqueles que observaram a Torá,
adentrar a porta estreita. Certo? Então está aí, então, mais uma abençoada meditação, né? Então, se você concorda com o que foi exposto no vídeo, eu peço a você que deixe o like, deixe o joinha, compartilhe. Eu vou ficando por aqui. A você aí que viu um pedaço desse vídeo, ou um pedacinho, ou um pedação, ou que viu o vídeo inteiro, eu peço a você, eu lhe agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado por ter chegado até aqui, certo? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e lembre-se, você já é abençoado. Tchau.